Olá pessoal, aqui é a Rosani Carvalho de Araújo, sou médica do trabalho, especialista em medicina legal e perícias médicas. Estou atualmente como presidente da Sociedade Gaúcha de Medicina do Trabalho e faço parte da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas, da regional aqui do Rio Grande do Sul e da nacional. E hoje nós vamos conversar sobre riscos ocupacionais em profissionais de saúde, como gerenciar. Então eu quero dar um olá especial para vocês que estão aí assistindo no canal do VerboMed. Vamos abordar um tema hoje de grande importância e que tenho certeza que se você vai trabalhar com medicina do trabalho ou é um profissional de saúde, tu vai utilizar a parte desse conhecimento, espero que sim, para a tua vida, né, no dia a dia do teu trabalho. Então, o que são esses riscos ocupacionais? Os riscos ocupacionais, eles são uma obrigatoriedade das normas regulamentadoras. Hoje o médico do trabalho trabalha regulamentado por normas, onde ele tem que seguir alguns passos para a identificação dos riscos. Então nessa primeira parte a gente vai conversar um pouquinho sobre os riscos que a gente vai identificar no ambiente de trabalho. Como é que a gente vai identificar esses riscos para qualquer atividade, mas hoje focado nos profissionais de saúde. Então ele visa a prevenção da saúde e a integridade do trabalhador. A gente vai antecipar o risco, nós vamos reconhecer esse risco, vamos avaliar esse risco e vamos acompanhar, fazendo um controle da ocorrência do risco no ambiente de trabalho. Então, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ele fica sobre a responsabilidade do empregador com a participação dos trabalhadores. Então, assim, hoje, quem trabalha numa instituição de saúde, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, técnico de radiologia, nutricionista, assistente social, todos eles vão participar então da avaliação dos riscos no ambiente que eles estão vivendo. Ou porque existe um profissional que está orientando isso, identificando e orientando, ou porque ele mesmo vai utilizar isso para o conhecimento da sua vida, para poder atuar de uma forma preventiva. Então, em função da sua natureza, o risco, a concentração e a intensidade, o tempo de exposição desse risco, que são capazes de causar danos à saúde. Então, mas o que é esse risco? Bom, esse risco aqui, por exemplo, a gente pode pensar num hospital, vamos pensar numa clínica, vamos pensar num consultório, vamos pensar num prestador de serviço, num laboratório, onde vai ser feita coleta de exames. Tudo isso são profissionais de saúde envolvidos. E ali a gente pode ter riscos ergonômicos, por exemplo, levantar um paciente de uma maca e jogar em outra maca e colocar em outra maca, tu estás atuando de uma forma ao usar o teu corpo junto com o movimento. Então isto é ergonomia, é o fazer atividade de esforço ou uma atividade de organização do trabalho, qualquer atividade de movimento do corpo do ser humano, sentado, em pé, ou atuando como um profissional cirurgião na mesa ali cirúrgica durante a cirurgia, ele utiliza movimentos do corpo e a gente vai trabalhar para que este movimento do corpo utilizado seja o menos danoso para a sua articulação e para os seus músculos. Então o programa, ele se inclui em várias etapas. Quais são as etapas? Etapas de antecipação e reconhecimento dos riscos. Bom, eu chego ali naquela sala, naquele bloco cirúrgico e identifico o que tem. Como é a iluminação? A iluminação está adequada, está dentro do permitido pela legislação ou não? Eu tenho gases anestésicos circulantes que eu tenho que medir se tem vazamento, se não tem vazamento. Como foi a instalação desses gases anestésicos na parede? Ele é utilizado com que frequência? Fica ali algum resíduo de gás anestésico para que o profissional, o anestesista, o cirurgião, o instrumentador, a enfermeira que entra e sai da sala do bloco cirúrgico, ela vai estar exposta a esses gases anestésicos em possível vazamento ou não? O profissional ali que está fazendo atividade no procedimento cirúrgico, dando esse exemplo para vocês, ele tem um risco de um ferimento ponto contuso, porto contuso, perfurante no dedo por algum instrumento onde ele possa se contaminar. Então esses são riscos que a gente vai identificando na atividade do profissional de saúde, tá? E esses riscos, conforme a exposição, a frequência, a gente vai criando medidas de controle
E na saúde, no profissional de saúde, o que a gente mais faz é comportamental. Vocês vão ver que no decorrer, o que mais a gente trabalha para a prevenção dos riscos é em comportamento. Como eu vou passar esse instrumento para que o meu colega não tenha um ferimento? Como que eu vou me prevenir para não me contaminar se eu for manipular um produto de coleta de laboratório, um resíduo? Então, esse comportamento é muito mais abordado na área do profissional de saúde. Então, assim, quem faz essa avaliação de risco? Os profissionais do SESMIT, segurança, e com os engenheiros de segurança, os médicos do trabalho e os técnicos de segurança. Essas avaliações são feitas tecnicamente por esses profissionais, mas também pode ser feita pelos trabalhadores que vão estar no dia a dia. Então, a enfermeira, a instrumentadora, o cirurgião, eles vão identificar, eles podem avaliar e dizer, não, mas espera aí, eu acho que eu tenho aqui um risco químico. Quando vem aqui para fazer esse tratamento, para fazer essa atividade, numa colocação, por exemplo, de um quimioterápico, de um tratamento para quimioterapia, eu vou manipular com substâncias químicas que podem gerar uma contaminação. Então, isto também pode ser avaliado tanto por quem está sofrendo o risco, quanto, que se chama de mapa de risco, ou pelo profissional, engenheiro médico do trabalho, técnico de segurança. Então, os reconhecimentos do risco do ambiente deverá seguir os seguintes itens: a identificação, a localização da fonte geradora, como eu falei para vocês, o gás anestésico está lá, o antineoplásico está na aplicação do laboratório, as radiações ionizantes estão lá no setor de radiologia, que são riscos físicos, e a gente vai identificando as fontes geradoras de risco em volta do profissional. As possíveis trajetórias e os meios de propagação. Então, ele vai num ambiente, por exemplo, que esteja extremamente quente, né? Lá no hospital a gente vai ter também a pessoa que cuida da caldeira. Esse ambiente, ele é quente demais e eu preciso ter uma área de exaustão para que eu resfrie esse ambiente, para que ele não sofra um aquecimento térmico ou não. Então, eu tenho que identificar o que eu posso fazer e quais os meios de propagação. Quantos trabalhadores estão expostos? Nos profissionais de saúde, pela norma regulamentadora 32, a gente identifica que no programa nós temos que descrever profissional, por exemplo, que é enfermeiro ou técnico de radiologia, o nome dele, a função dele, quais riscos ele está exposto e qual a frequência, com que periodicidade eu vou acompanhar esses riscos, né, de radiações ionizantes, por exemplo. Com que frequência eu vou fazer esse acompanhamento? Que exames eu vou fazer? Eu vou fazer um acompanhamento com uma dosimetria, medindo as radiações que ele fica exposto diariamente, semanalmente, e vou fazer um acompanhamento semestral com hemograma, com plaquetas, para ver se isso está alterando, as plaquetas estão diminuindo com a exposição à radiação ou não. Então, existem métodos de controle para que a gente possa ver se esse trabalhador está tendo uma exposição e essa exposição está acima dos níveis de tolerância ou não. Então, o quantitativo também é importante. A gente vai avaliar a parte qualitativa, a presença ou não do risco e a quantidade de exposição a esse risco. Então, nem sempre é possível medir o quantitativo. Por exemplo, no risco biológico, nem sempre a gente pode medir a quantos vírus, bactérias, protozoários eu estou exposto naquele ambiente de saúde. Eu estou numa recepção de uma emergência, atendendo os pacientes que chegam, mas eu não tenho como avaliar de uma forma quantitativa a tudo que eu estou exposto. Eu posso identificar de uma forma qualitativa. Bom, determinados vírus têm aparecido, determinadas bactérias têm aparecido nesses atendimentos, mas eu não posso medir ele. Eu posso só identificá-lo. Da mesma forma, em relação ao quantitativo, com, por exemplo, ruído ou iluminação. Isso eu posso medir. Ou a radiação ionizante, eu posso medir. Eu uso um dosímetro
no técnico de radiologia, e é semanal ou por mês eu encaminho para um laboratório e ele me diz quanto de radiação essa pessoa está tendo contato. Se está dentro dos limites de tolerância, se está abaixo, se está acima, que medidas eu tenho que tomar. Então é uma medida quantitativa. Das medidas de controle, eu sempre tenho que visar a eliminar ou minimizar aquela exposição àquele risco. Então eu posso ter medidas de controle que são coletivas, que são as primeiras que eu tenho que pensar. Por exemplo, lá no setor de radiologia do hospital. Qual é a primeira medida que eu tenho que tomar? É a medida ambiental. Eu tenho que ter paredes duplas, eu tenho que ter biombo de proteção de chumbo e eu tenho que ter avental de chumbo. A parede, a localização da máquina e o biombo são proteções coletivas. Eu estou minimizando a exposição no ambiente. E o EPI, que é o avental de chumbo ou para tireoide, eles são os equipamentos de proteção individual, onde eu vou proteger individualmente aquele indivíduo. Outro exemplo. Eu tenho medidas de controle de organização de trabalho, por exemplo, lá no bloco cirúrgico eu tenho determinados controles de higiene para não propagação do risco biológico. Então, quanto mais eu tiver uma metodologia de limpeza, de higiene e a frequência dessa higienização, eu estou minimizando o ambiente, que é o coletivo. E o individual, com a luva, com a máscara, com a touca, com o propé. São os equipamentos com óculos, são equipamentos de proteção individual, onde além do ambiente que eu procurei deixar o mais limpo possível, eu também protejo o profissional com o equipamento para que ele não tenha contato direto. Então, sempre o coletivo em primeiro lugar e depois o individual. Para a identificação dos riscos e trabalhar na prevenção, existe uma hierarquia. Eu não posso pensar assim, primeiro eu vou pensar que equipamento de proteção eu vou utilizar no meu trabalhador de saúde. Primeiro eu tenho que pensar numa forma coletiva. Tudo que eu puder fazer para que ele use menos equipamento individual, eu tenho que fazer. Então, isso é o que diz a legislação. Eu tenho que ter medidas que eliminem ou que reduzam o máximo no ambiente. Eu tenho que ter medidas que previnam a liberação ou a disseminação no ambiente. Então, esses profissionais que atuam nessa área são os engenheiros, os médicos do trabalho, o engenheiro do trabalho, médico do trabalho, técnico de segurança do trabalho, para que eu minimize a exposição no ambiente de trabalho. Reduza os níveis de concentração. Então, se eu tenho algo que é volátil, eu preciso ter uma boa exaustão daquele ambiente de trabalho. Então, são medidas da engenharia, são medidas práticas para que essa exposição e essa concentração seja o menor possível àquele trabalhador, aquele profissional. Antes de eu pensar em colocar uma roupa de astronauta nele, eu tenho que primeiro minimizar os riscos do ambiente. O que eu não conseguir minimizar os riscos do ambiente, eu vou para o risco individual. Aí eu procuro usar os equipamentos de proteção individual. Então, as medidas de caráter hierárquico de proteção, elas seguem sempre, primeiro, a parte administrativa e de organização do trabalho, que é esses exemplos que eu estava dando para vocês. Para depois, o equipamento de proteção individual. As próprias regras, vocês que trabalham em saúde com procedimentos, as próprias regras dos procedimentos ali, por exemplo, como lavar a mão, como colocar a luva, como usar um avental que está esterilizado, o que eu posso e não posso me posicionar, só posso chegar perto da mesa depois que tiver os campos estéreis. Então, isso são medidas de organização do trabalho. A descrição do procedimento é uma forma de organizar o trabalho para minimizar o risco. Isso é uma forma que já é feita, que nunca foi pensado dessa forma para ser realizado. Foi pensado para minimizar o risco de contaminação, mas é um exemplo de organização do trabalho para minimizar risco. E os equipamentos de proteção individual. Então eu vou usar o óculos, não só porque eu preciso enxergar melhor, mas porque eu preciso muitas vezes proteger de que fluidos não cheguem no meu olho, na minha conjuntiva, que são formas de contaminação. Em que eu posso ter uma conjuntivite, ou eu posso ter uma hepatite, ou eu posso ter uma
um HIV por contato de paciente-fonte com o profissional de saúde que não está adequadamente protegido. Ou que aconteceu um acidente, bom, rasgou a luva, ele estava fazendo o procedimento, a luva rasgou, o bisturi entrou, então isso acaba sendo um acidente pérfuro cortante com paciente-fonte e que eu vou ter que fazer um acompanhamento, que vocês já devem ter ouvido falar, quem trabalha aí no hospital, quando chega para começar a trabalhar, vai ter que fazer uma série de apresentações de vacinas, a carteirinha de vacinação. Bom, eu tenho a vacina da hepatite A e B, fiz o exame de controle para ver se realmente estou protegido da vacina que eu utilizei. A vacina antitetânica, ela é importante não só no profissional de saúde, no hospital, nas clínicas, mas em todos os trabalhadores a gente faz. Nas campanhas, então assim, existe um surto de rubéola. Bom, eu não tive rubéola, não tenho histórico de rubéola, não sei se eu tive ou não. Então, ou eu faço o exame para identificação, não tendo identificação de doença prévia, eu vou fazer a vacina da rubéola, das campanhas, conforme sarampo, meningite, todas essas vacinas de exposição a doenças do ambiente de trabalho, do profissional de saúde, médico, enfermeiro, e aí a gente tem que pensar também assim, o recepcionista do hospital também está sujeito a pegar um sarampo, se ele não for vacinado quando era criança, se ele nunca teve sarampo, e ele atende ali pessoas que podem ter sarampo, crianças, e ele vai passar para o profissional de saúde, esse contato ele pode ter. Então eu tenho que ter essas informações na hora que eu vou gerenciar e cuidar dos riscos dos profissionais de saúde. Eu tenho que saber se ele já teve isso, se ele não teve, como que eu posso minimizar esse risco para ele. Então, o EPI, a gente já conversou sobre isso, eu vou adequar a minimizar o risco, seja com a luva, com a máscara, com os óculos, com o pé, com a touca, com o avental, esterilizado. Então eu vou utilizar de ferramentas para que eu possa afastar o risco do meu contato. E os critérios de avaliação? Bom, como que eu vou saber se o equipamento de proteção coletiva ou de proteção individual está funcionando para o meu profissional, meu trabalhador de saúde? Como que eu vou saber se ele não está? Ou eu vou fazer mensurações no ambiente de trabalho periodicamente, eu vou lá no setor de radiologia e vou mensurar se as radiações presentes estão acima ou dentro dos limites de tolerância, ou vou fazer o acompanhamento da parte médica, do hemograma de plaquetas, para ver se isso começar a ser alterado, pode ser sim um indício de que o ambiente de trabalho dele aumentou o risco. Tá? O monitoramento e o registro dos dados. O monitoramento a gente vai fazer através do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, identificação de riscos, geralmente feito por engenheiro, técnico de segurança. Todas essas avaliações, essas identificações, elas precisam ser guardadas por 20 anos. Tanto as medidas adotadas para identificação do risco, quanto as medidas de controle. E lá o médico do trabalho também vai precisar guardar o prontuário do atendimento daquele enfermeiro, daquele técnico de radiologia, técnico de enfermagem, do próprio médico, seu colega. Ele vai precisar guardar aquilo ali por 20 anos. Tá? É o que diz a legislação. E todos esses exames e todas essas medidas, essas identificações de riscos, elas têm que ser colocadas à disposição do profissional. Então, eu trabalho no hospital, se eu quiser saber o PPRA, o PCMSO, identificar os riscos, eu tenho esse direito de solicitar para que eu possa ver a que riscos eu estou exposto. Né? É importante. Então, assim, das responsabilidades, então nós temos que o empregador, aquele que te contratou, a gente sabe que muitos profissionais médicos são autônomos, mas ele tem que ter essa consciência dessa responsabilidade que é dele no seu trabalho. Mas se ele trabalha como prestador de serviço ou ele é funcionário de um hospital, de uma clínica de radiologia, por exemplo, ele tem que saber que o empregador é que tem que fazer esse programa.
Então, ele deve estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do programa. E aos colaboradores, aos trabalhadores, ele tem que participar da implantação, seguir as orientações recebidas. Por exemplo, ele vai assinar uma fichinha de EPI, de equipamento de proteção individual, ele recebeu ali todos os EPIs que ele precisava para utilizar aquela função. Recebeu a luva, tem disponível a máscara, o propé, o avental, ele tem todos esses materiais de proteção, esses equipamentos de proteção disponíveis para ele. E informar se acontece uma ocorrência, eu tive um ferimento corto-contuso de exposição. Eu não sei se esse paciente tem alguma doença que pode me transmitir. Eu tenho que fazer um exame nesse paciente fonte. Hoje nos hospitais é comum isso. As pessoas, quando vão fazer um procedimento, elas já assinam ali, elas já autorizam a coleta dos seus exames caso aconteça um acidente de trabalho com risco biológico, pérfuro cortante, e que eu tenha que coletar. Então eu vou lá como cliente do hospital, o meu plano de saúde, e quando eu vou internar ou vou fazer um procedimento, uma endoscopia, uma colonoscopia, eu assino, um dos documentos que eu assino é este de autorização de coleta de paciente-fonte. Porque se eu tiver algum acidente lá, o profissional que se feriu com o meu sangue, se eu assinei esse documento, vão coletar os exames para acompanhamento de hepatite e de HIV, para que saber se esse profissional de saúde foi contaminado ou não. Então, também o próprio profissional de saúde, ele tem esse direito de implementar, de sugerir, de levar a seu profissional, a sua chefia imediata. Olha, eu acho que aqui, se a gente fizesse a tarefa dessa outra forma, eu poderia evitar esses acidentes que estão acontecendo. Isso é muito comum com as agulhas nas coletas e nas medicações. Essas agulhas, elas evoluíram ao longo do tempo, onde hoje, pela legislação, pela NR32, é proibido eu reencapar a agulha. Isso é proibido, porque a maior quantidade de acidentes de pérfuro cortantes era neste momento. Eu ia lá, fazia medicação, quando eu ia guardar a agulha dentro, envelopar essa agulha, eu me machucava. Acontecia o acidente de trabalho de risco biológico, com um pérfuro cortante, com paciente-fonte, que eu saberia ou não, ou que teria que coletar exames e fazer um acompanhamento de 6 meses. Então, hoje é proibido pela legislação. Então, isso é uma forma de ser, muitas vezes, até sugerido pelo próprio profissional que está ali no dia a dia trabalhando com isso, e que ele pode sugerir, olha, eu acho que se a agulha fosse assim, se o meu bisturi fosse dessa outra forma, se a posição que eu percebi que cada vez que a minha instrumentadora fica daquele lado, eu me machuco mais do que quando ela fica nessa posição à minha esquerda. Essas são organizações do trabalho que o próprio profissional pode sugerir para que os acidentes ocorram cada vez com um número menor nos ambientes de trabalho. Então, sempre que vários empregadores realizarem simultaneamente atividades no mesmo local, por exemplo, nós temos um hospital grande e prestadores de serviço, o laboratório, a radiologia, e nós temos outros prestadores de serviço em volta do hospital. Eu tenho que ser responsável para identificar e para propagar, para informar, não só aqueles que estão sob minha responsabilidade, os meus funcionários do hospital, mas eu tenho também cuidados do laboratório, que são prestadores de serviço, cuidar do pessoal da radiologia, que podem ser prestadores de serviço, para que eles tenham conhecimento de que, por exemplo, quando eles forem circular no hospital, lá perto da enfermaria infecto-contagiosa, eles têm que ter determinados cuidados. Quando eles forem coletar um exame dentro da UTI, é diferente do que quando eles vão receber uma pessoa para coletar dentro do laboratório. Ele vai circular em um outro local com outro risco e ele tem que ter a identificação desses riscos e como minimizar isso. Bom, eu tenho que seguir as regras daquele local. Eu não posso chegar lá simplesmente sem lavar as mãos e ir entrando para coletar um exame de laboratório lá dentro. Eu tenho que passar por uma higienização, eu lavo minhas mãos, eu coloco luva, ali mesmo na UTI, eu coloco os aventais esterilizados dali e me desloco até um paciente acamado para fazer. Não posso seguir, cada local tem as suas regras e elas devem ser seguidas para minimizar. E eu preciso divulgar isso. Eu sou o responsável não só pelo meu profissional que trabalha comigo dentro do hospital, vinculado, CLT comigo, mas também
com os prestadores de serviço, que vão circular. Essa responsabilidade, ela se estende a todos que circulam dentro de um mesmo local. E a finalidade? A finalidade é estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de controle de saúde. É evitar risco, é minimizar acidentes, é diminuir o número de acidentes, é diminuir o número de dias de afastamento, é diminuir os custos de saúde. Tudo isso está envolvido dentro dos cuidados de gerenciamento de riscos ocupacionais e profissionais de saúde. E o que é um serviço de saúde? O serviço de saúde é qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população e todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa, ensino. O ambulatório lá da universidade é um serviço de saúde. O consultório médico, ou de nutricionista, ou de fono, ou de fisioterapeuta é um serviço de saúde. A clínica de radiologia é um serviço de saúde. Então, o posto de atendimento onde faz a vacina da criança é um estabelecimento de saúde. Então, todos esses estabelecimentos de saúde, eles obedecem à mesma regra de identificação de risco, de implementações de controle e de acompanhamento. E quais são esses riscos que o profissional de saúde está exposto? A primeira coisa que a gente pensa, bom, ele está exposto a risco biológico, vírus, bactéria, protozoário, ok. Mas ele está exposto a produtos químicos também. Se ele trabalha na área de quimioterapia, a manipulação e a preparação desses produtos quimioterápicos também exigem uma série de regras para que eu possa manipular e aplicar sem me contaminar, sem causar uma lesão para mim. Eu tenho que tratar o paciente, mas me cuidando também da exposição a esses riscos químicos. Os riscos físicos, as radiações ionizantes, ruídos são riscos físicos. E os ergonômicos, que são aqueles quase que invisíveis, que são desde o iluminamento, a luz está adequada nesse ambiente ou não está adequada, a postura, então eu movimento uma carga de um lado para outro, eu pego um aparelho para fazer uma endoscopia, movimento ele até o paciente, eu utilizo uma câmera, eu utilizo uma televisão, um monitor. Tudo isso são posições que eu tenho que adequar o meu corpo para a execução da tarefa. E essas posições podem gerar riscos para aparecimento de dor, por exemplo, no pescoço, na região cervical, no ombro. Se eu estiver mal posicionado, trabalhando, imaginem ali, né, na hora do procedimento, a mesa geralmente é posicionada de um tamanho que fique bom para quem vai estar no campo. E se eu for mais baixinha? A instrumentadora lá é baixinha. Bom, tem que pôr um estrado para que ela possa ficar não trabalhando com essa posição dos braços acima da linha dos ombros, mas que ela possa trabalhar de uma forma que ela se sinta mais confortável e a musculatura de ombro, de membros superiores e de toda a região cervical e estrutura de ombro possa ser confortável para que ela não tenha contratura e não tenha dor. Então essas orientações, elas são da observação que o profissional que já tem esse olho treinado para isso, para que ele possa identificar e poder fazer mudanças comportamentais. Ou por sugestão do estrado, por exemplo, ou por orientações. Bom, tu precisa, sim, fortalecer a tua musculatura. Então, se tu estiver fazendo uma atividade física, uma hidroginástica, um pilates, que hoje é comum, ou uma fisioterapia, ou uma ginástica funcional, ela vai te fortalecer para que tu possa ficar mais tempo em uma posição e possa ter menos queixas de dor e de lesão. Tá? Então, são riscos ergonômicos, posturais ou de ergonização do trabalho que a gente passa a observar e a identificar e orientar o profissional. Acho que para ti a melhor posição é isso. Bom, tu fica de pé 6, 8 horas de trabalho. A legislação prevê que se eu não posso ter um trabalho o tempo inteiro em pé, eu tenho que disponibilizar um banquinho para que a pessoa sente, quando ela se sentir cansada, ela senta, e quando ela se sentir confortável de novo para ficar em pé, ela siga trabalhando em pé. Então o trabalho em pé hoje é obrigatoriamente o tempo inteiro, não, tem que disponibilizar um banquinho ali para quando ele quiser, ele possa sentar por alguns minutos, por algum tempo. Então, esses riscos ergonômicos posturais, eles estão presentes em todas as profissões, mais ou menos.
dentro do hospital, mais lá onde tem o bloco cirúrgico, na UTI, menos intensidade na enfermaria e menor intensidade no ambulatório. Mas ele vai acontecer em todo o hospital. Eu tenho que treinar as pessoas para a identificação desse risco e para que elas se comportem de uma maneira que elas possam, por exemplo, levantar uma carga de uma forma que elas não façam uma inclinação, por exemplo, da coluna com elevação e rotação. Isso são movimentos básicos que a gente precisa orientar. Não faça isso porque vai ter problema. Então, vamos criar uma maneira de tu levantar mais próximo do corpo, ou com a ajuda do lençol, para transportar um paciente de uma maca para outra, ou se ele está em condições, ele faz ali o movimento que a gente chama de minhoquinha, ele vai de uma maca para outra, minimizando então o risco dos técnicos de enfermagem que tem que levantar essa pessoa de uma maca para outra. Imagina fazer isso o dia inteiro. Os riscos de acidente, que a gente já falou, e o risco psicossocial, que é o risco, hoje, vamos dizer, é o mais comum, é o que está aflorando aí na sociedade, né? É como lidar com essas diversas fontes geradoras e estressoras, e a gente vai falar sobre isso. Eu acho que essa parte vai ser a parte que vocês vão gostar mais. Antes de entrar nessa parte de estresse no meio do trabalho, que eu acredito que seja a parte que vocês vão gostar mais e a parte que vocês vão aprender a lidar mais com isso, porque se tu não está trabalhando como profissional médico do trabalho, a parte do teu trabalho, por exemplo, tu está fazendo, tu é reumatologista, tu és geriatra, tu és dermatologista, tu és pediatra, ou tu és nutricionista, fonoaudióloga, técnico de enfermagem, enfermeiro, e está nos ouvindo agora, tu vai poder identificar os riscos que existem, os fatores estressores e como que a gente maneja com isso no ambiente de saúde. Tá? Mas antes disso, que é essa parte boa que eu sei que vocês vão gostar, a gente vai passar rapidinho, muito rapidinho, na NR32, para que vocês tenham uma noção muito geral dos riscos todos que existem no ambiente de trabalho, que são dos profissionais de saúde. Então, nos serviços de saúde que a gente citou antes, esses riscos podem estar presentes e a gente tem que ficar de olho. Quais são? Então, os riscos químicos, que são responsabilidade, tomam as mesmas responsabilidades de medidas de proteção, de identificação do risco, então são as mesmas, tá? Então, que nós temos que ter sinalizações gráficas, isso está previsto lá. Eu tenho que sinalizar que eu tenho risco químico nesse ambiente. Essas sinalizações, elas precisam acontecer desde a porta de chegada e dentro do ambiente, né? E equipamentos que garantam que aquela concentração daquele risco químico tem que estar abaixo do limite de tolerância para que a doença não se manifeste. Então, nós temos que ter, quando tem risco químico, eu tenho que ter um chuveiro e um lava-olho. Porque se isso atingir as minhas mucosas, a minha pele, eu tenho que ter um chuveiro para imediatamente lavar e tirar essa exposição ao produto químico o mais rápido possível do meu corpo, né? Os equipamentos de proteção individual e o sistema adequado de descarte desses produtos químicos, que não pode ser lançados, por exemplo, na pia, né, do ambulatório, na pia lá do bloco cirúrgico, eles não podem ser lançados dessa forma. Lá na aplicação do quimioterápico, eu não posso lançar isso lá na pia, onde eu vou fazer provavelmente higiene das minhas mãos. Tem um descarte especial para isso. Então, a manipulação e o fracionamento também deve ser feito por um profissional qualificado. Bom, eu nunca mexi com antineoplásico e eu vou agora então fracionar. Não, ele tem que ser um profissional capacitado que saiba fazer isso e que saiba os riscos que ele está exposto e que ele saiba as medidas de controle, tanto coletivas quanto individuais, para que ele não se contamine. Tá? Então, os locais que utilizam o armazenamento de produtos inflamáveis, por exemplo, oxigênio, que é extremamente inflamável, eu tenho que ter medidas de controle com dentro da parede lá o cano com a saída do oxigênio e as medidas de orientação em caso de vazamento, em caso de incêndio, em caso de uma explosão. Então, eu tenho que ter o extintor presente nesse local e tem que ter uma forma de contato direto, de informação, de rapidez no acesso e na liberação e na chamada de um profissional bombeiro, por exemplo. Eu tenho que ter ali um botão que eu acione, que eu possa chamar ou fazer o contato com quem vai chamar, para que ele saiba que ele tem que tomar essa medida de chamar. Bom, quem precisa não consigo apagar isso aqui com um extintor, eu tenho que chamar o bombeiro. Os gases medicinais, eles têm um local próprio para serem colocados dentro dos hospitais, vocês sabem disso, lá na rua, longe. Não pode as pessoas circularem em volta,
só pessoas habilitadas podem entrar nessa área restrita. E eles têm toda uma legislação de substituição desses gases. A forma como a gente vai fazer isso, tá? Então, é vedado a utilização de equipamento em que se constate vazamento de gás. Eu não posso, se eu estou com um gás ali tendo vazamento, eu tenho que parar e interromper a utilização para que eu possa substituir e não possa causar vazamento de gás, que pode causar uma explosão, além de contaminação química, tá? É vedado a utilização, por exemplo, do oxigênio e do ar comprimido para fins diversos do que ele se destina. Bom, oxigênio e gás comprimido vai ser usado para esses procedimentos em tais lugares. Fora isso, ele não pode ficar disponível para qualquer profissional do hospital ir lá e manipular essa fonte. Então, só passando para vocês terem essas informações, né? Eu tenho que ter medidas de emergência, como a gente já falou. Essas medidas de emergência têm que ser conhecidas de todos que circulam ali dentro do ambiente onde tem a exposição, né? E as drogas e medicamentos que vão bloquear, por exemplo, numa exposição a um produto químico, que antagonistas eu posso usar para que ele minimize a absorção desse produto químico em um risco de acidente ou de vazamento. A mesma coisa com os gases e vapores anestésicos, devem ser usados para administração somente lá dentro do bloco cirúrgico e deve ter manutenção corretiva e preventiva com prevenção de vazamentos sequenciais. Tá? Já falamos dos quimioterápicos e de antineoplásicos, a importância. Nós temos que ter um vestiário de dupla barreira na hora que vai se manipular com esses produtos e tem um local destinado para fazer isso e para armazenar ou para descartar. O vestiário deve ter pia, material para lavar as mãos, lava-olho, chuveiro de emergência, equipamento de proteção individual. Olha a riqueza de detalhes que muitas vezes vocês estão dentro de um hospital e não estão sabendo que tudo isso está lá previsto para uma situação de emergência que possa acontecer. Então, principalmente lá no bloco cirúrgico, diz a legislação que a gente precisa ter quantas luvas forem necessárias, eu tenho que ter muitas luvas disponíveis, eu tenho que ter muitas máscaras disponíveis para sempre que eu entender que eu preciso trocar a cada procedimento, eu troco aquela máscara, eu troco aquela luva e eu tenho que ter disponível. Lá no vestiário, a gente tem que ter um local específico para descartar a contaminada e um local específico onde eu vou pegar aquela que está estéril. E isso tem que ser constante, disponível e constante. Esse ambiente tem que estar limpo. Então, por isso que quando vocês estão lá no bloco cirúrgico, vocês enxergam aquela profissional que entra, pega as roupas contaminadas e leva para a lavanderia, para o sistema de higienização. Então, por quê? Porque eu não posso ter isso acumulado num canto do vestiário, propagando ali a contaminação naquele vestiário. Então, existe um local para pegar, um local para descartar e um profissional que retira isso de tempos em tempos durante o dia de dentro do vestiário. Detalhes que a gente acaba passando sem perceber, mas eu falando agora para vocês, tenho certeza que vocês estão lembrando de esse profissional que entra e pega esses materiais. Assim como a identificação dos acidentes pérfuro-cortantes, por exemplo, nos profissionais de higienização, fez com que surgisse as Descarpac. Então, assim, hoje, todo o material pérfuro-cortante, ele é separado do lixo biológico normal, para que não se encontre lá no risco biológico, que tem um saco plástico que recebe isso, que ele não seja manipulado por um profissional de higienização e que ele faça um acidente pérfuro-cortante com uma fonte de um paciente que muitas vezes ele pode nem identificar, não sabe nem de onde é, e tem que fazer um tratamento de 6 meses de acompanhamento, que pode até ser com coquetéis de prevenção para HIV, em função de uma agulhinha que estava lá no lixo que não deveria estar, que deveria estar no Descarpac. Então, esses controles, esses acompanhamentos, eles são importantes para que a gente possa prevenir, minimizar e evitar os acidentes no ambiente de trabalho.
Aqui, o que eu tinha falado um pouquinho para vocês, da cabine, da manipulação. Então, assim, é importante saber também, ó, em local onde eu vou manipular produto químico, lá na aplicação das quimioterapia, é proibido fumar, comer ou beber. É proibido usar adornos que possam cair ao eu manipular aquele produto químico. É proibido se maquiar. Ah, mas por que maquiar? Porque eu uso a mão para mexer, a luva. Eu posso ter esse produto e eu vou lá e coloco na minha pele. Então, isso é também esses cuidados, né? Então, nós temos que afastar do produto químico a gestante, aquela que está, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Eu preciso afastar lá, por exemplo, se ela é técnica de radiologia, ela não pode ficar lá na radiologia. Eu vou ter que colocar lá na ecografia, longe. Ou vou ter que colocar lá no auxílio as biópsias de mama, por exemplo, e ela vai auxiliar uma parte, e quando tiver raio ela sai, ela não pode ficar em locais que tenham exposição a radiações ionizantes, tá? Isso nós já falamos também. Então, todos os procedimentos dos riscos químicos devem ser realizados por profissionais habilitados para manuseio, preparação e aplicação e descarte desses produtos, tá? E as radiações ionizantes, elas estão lá no setor de radiologia, que nós temos raio-x, nós temos ecografia, nós temos ressonância, temos tomo, e temos mamografia. Esses exames, eles são regulamentados desde o seu ambiente, de como deve ser as suas máquinas, na aquisição da máquina, na manutenção dessas máquinas, tudo previsto em legislação que a gente tem que estar observando, certo? O plano de proteção radiológica, então, dentro do prazo de vigência, né, identificar quem é o professor, quem é o profissional responsável, quem é o engenheiro responsável, o médico que vai fazer esses acompanhamentos, tá? Deve permanecer o menor tempo possível nessas áreas. Então, vocês veem lá, vocês vão fazer o raio-x, ouviram já um profissional fazendo isso. Ele prepara, orienta, posiciona e se retira da sala. Ele fica o menor tempo possível naquela área onde são produzidos os raios. E se protege lá atrás. E às vezes, se precisa segurar o paciente, ele vai ter que se proteger, inclusive, com um avental de chumbo e com outros equipamentos, para que ele possa, uma luva, manipular com essa pessoa que tem riscos de saúde também. Não esquece que ele pode estar ali com uma tuberculose, que ele pode estar com uma hepatite, fazendo exames de controle, e eu preciso, se eu vou encostar nele, por exemplo, numa hepatite, eu tenho que estar adequadamente protegido com luva, né? Se uma tuberculose, eu tenho que pôr uma máscara, além do chumbo. Não é porque ele está ali só no radiações ionizantes que ele não tem que ser orientado, que quando vem um paciente assim, ele precisa ter outros cuidados que ele geralmente não tem numa pessoa que procura para fazer um raio-x de tórax, que é uma coisa mais simples, de uma investigação de uma infecção respiratória simples, por exemplo, né? Isso nós já conversamos, mas só falar para vocês ali que as exposições radioativas, ele deve ser conservado, esse material, cabe ao trabalhador a instalação radioativa por 30 anos após o término da sua ocupação. E aí a gente vê às vezes algumas clínicas de radiologia que são abandonadas e os produtos de radiação abandonados também naquele setor, não podem. Quando tu fecha uma clínica dessa, tu tem que tirar isso desse estabelecimento e descartar de uma forma que não cause radiações para as pessoas ou para a comunidade. Já falamos também dos dosímetros e das medidas de controle de hemograma, plaquetas, por exemplo, para os profissionais técnicos de radiologia, o médico que faz trabalha como radiologista. Então, assim, nos locais onde existe, por exemplo, a radiação ionizante, vocês já devem ter observado aquela luzinha vermelha que acende do lado de fora da sala, quando a sala está produzindo raio, para que nenhuma pessoa entre, né, de uma forma a não ser avisada, que não pode. Então, também está previsto, ó. O local deve ser um acesso controlado, deve ser sinalizado, deve ter blindagem e mecanismos de segurança que eu identifique na hora que eu estou produzindo o raio, tá? Então, a blindagem, as paredes e pisos e cantos arredondados, sanitários privativos, biombo blindado, isso é uma série de cuidados que
quem cuida mais é o pessoal da engenharia nos hospitais, mas que o médico que vai trabalhar ali, ou o enfermeiro, o técnico de radiologia, e até a assistente social que circula muitas vezes no hospital, ela vai nesses ambientes todos, ela tem que saber desses riscos. Ali que eu tinha falado para vocês, a sinalização visível na face exterior das portas de acesso do raio-x e a sinalização luminosa vermelha na face externa da porta quando o raio estiver sendo produzido. Quando necessário, a câmara escura deve dispor também de sistema de exaustão e pia com torneira para higiene das mãos, ok? Os resíduos devem ser separados adequadamente. Então, o que é biológico, o que é físico, o que é químico, o que é radioativo, né? Ele deve reduzir a geração de resíduos, segregar, dimensionar. Então, para isso que serve os sacos plásticos, quando que são utilizados, o fechamento, como é que é feito esse fechamento, o derramamento. Eu quero só passar isso aqui para vocês saberem que isso existe. A hora que vocês precisarem ter essa informação, ela existe na descrição, tanto do PPRA da empresa, quanto em outros documentos de identificação de risco dentro dos locais onde vocês estão trabalhando. Principalmente em lugares grandes, né? Isso tem que estar bem registrado. Vocês podem ir atrás que vocês vão conseguir, tá? Então, é importante saber também que todos está previsto lá na legislação para os profissionais de saúde, há um local separado para fazer a refeição. Então, assim, eu não posso fazer a minha refeição, e a gente vê isso é comum, lá no... Bom, enquanto eu entre um paciente e outro lá no bloco, ou entre um paciente e outro na emergência, na minha salinha, eu sento ali e aí eu como o meu Mac que eu pedi pelo iFood. Não dá para ser assim. No que nos diz a lei é que a gente precisa ter um local, um refeitório, né? Lá no HPS aqui em Porto Alegre tem, dentro dos hospitais tem, nas clínicas menores isso também tem que ter, numa clínica de radiologia, onde o meu trabalhador, o meu profissional, eu explico para ele, olha aqui, tu não vai poder pedir ou puxar lá do bolso aquela batatinha Ruffles que tu compraste, ou aquela bolachinha Bono que tu deixou no bolso, e comer aqui enquanto estiver atendendo. Eu estou recebendo documentos na mão de pessoas que estão aparentemente doentes, né? Que procuraram o serviço de saúde, e manipulando também o alimento e me alimentando. Não, a alimentação de locais de saúde são em locais separados, refeitório, tá? Fora da área do posto de trabalho. O piso tem que ser lavável e tem que ter uma boa iluminação, tem que ser um local arejado e de higiene constante, porque os profissionais que circulam, eles trazem muitas vezes, né? Se ele não tirar o aventalzinho dele lá, na hora que ele estava na emergência e ir até o refeitório, sem o avental, ou ter um local que eu possa, antes de entrar no refeitório, deixar o meu avental, eu estou levando também bactérias e contaminação para dentro do refeitório, tá? Mesas e os assentos têm que ser dimensionados de acordo, eu não posso ter 200 trabalhadores e ter 60 lugares ou 30 lugares para sentar. Então, eu não posso aglomerar essas pessoas para que, sabe que a parte de risco biológico, quanto mais contato físico, maior o risco, maior a disseminação. Então, os lavatórios têm que estar instalados próximos, né? Tem que ter água potável disponível e possuir equipamento apropriado e seguro. Uma coisa que é comum, que a gente vê, hoje se vê com menos frequência, mas nas emergências, por exemplo, a gente muitas vezes via aquela pia que servia para lavar as mãos entre um procedimento e outro, entre atender um paciente e outro. É a mesma pia onde eu lavo meu copinho, que eu tomo meu cafezinho, aquela caneca que eu trouxe, que eu ganhei no Dia das Mães ou no Dia dos Pais, e eu uso ali na emergência naquela mesma pia. Então, isso é comum ainda, é uma mudança comportamental que a gente tem que orientar os profissionais para que eles não façam isso, porque aquele local é contaminado. Então, apesar de eu entendo que tem toda essa preocupação com o ambiente de copo plástico, mas o copo plástico ele é muito mais seguro dentro de um hospital para usar e descartar do que eu circular com a minha canequinha e nunca lavar essa canequinha adequadamente, porque eu não levo ela para casa e faço uma higienização normal como eu faço na pia da minha cozinha. Eu faço ali de uma forma mais superficial naquela pia na emergência. Então, não dá,
Isso não dá. Então tem que ter a salinha reservada para isso, preferencialmente que tem ali uma cafeteirinha ou que tem uma térmica pronta já com um cafezinho e o copinho plástico que eu tomei e descartei. Né? Num local da salinha essa mesmo, pode ser ali, a salinha de descanso, mas não pode ser lá onde eu atendo os pacientes. Nem no meu consultório, dentro da minha salinha do consultório, na emergência, eu faço esse uso ali dentro. A gente sabe que isso é comum, mas isso é mudança de comportamento, porque ali não é um local, ali é um local contaminado. Né? A gente atende aquela criancinha que vomitou e que veio a menina da higiene e limpou. Limpou tudo, será? Não sei. Então, é um local que não está limpinho. Tá? As lavanderias têm as suas regras também. E aí, só para vocês saberem, que tem que ter 2 ambientes, onde entra a roupa suja, sai a roupa limpa do outro lado, elas não podem sair do mesmo lado. As lavanderias de hospitais, elas são diferentes da nossa lavanderia de casa. Não é a mesma portinha que eu boto a roupa suja e pego a roupa limpa. Ela entra por um lado e sai pelo outro. E os profissionais que lidam com a roupa suja são um, e os que lidam com a roupa limpa do outro lado. Tá? Então, isto é importante de vocês saberem. Certo? Eu vou passar agora então para o outro material, que eu acho que é a parte melhor da aula. Quando a gente fala em profissionais de saúde, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, técnico de raio-x, de radiologia, os instrumentadores, os coletadores de laboratório, que fazem essa coleta de exame de sangue e de fluidos, a fonoaudióloga, o fisioterapeuta, a nutricionista, a assistente social, as funções administrativas que circulam dentro de um ambiente hospitalar com risco biológico também. Então, todos esses profissionais, a gente tem que entender que tem algumas áreas de trabalho que são mais geradoras de estresse, de fatores estressores, do que outras. Então, se a gente for colocar, por exemplo, dentro de uma ambulância da SAMU, os profissionais que trabalham ali, eles trabalham com um índice de estresse maior do que o profissional que faz as consultas eletivas no seu consultório. E a diferença também de um profissional que faz a sua atividade de atendimento dentro de um consultório particular, privado, é diferente quando ele faz dentro de uma clínica. Por que é diferente, Roseli? Porque lá no meu consultório eu crio regras que minimizam o meu enfrentamento do estresse lá na recepção. Eu dou regras, olha, só vai me passar pacientes assim, quando tiver uma situação diferente, tu vai me trazer e eu vou dizer se eu vou atender ou não. Então tem uma série de regras e de manias que a gente coloca ali no nosso consultório privado, diferente quando está numa clínica como prestador de serviço ou como funcionário. Eu trabalho lá na clínica tal e lá eu vou atender como médico ou enfermeiro ou técnico e eu obedeço regras. São diferentes. As regras não são iguais às que eu dou para a secretária no meu consultório. Lá naquele plantão de emergência que eu faço, as regras são estabelecidas pelo local, pelo estabelecimento de saúde. E combinadas muitas vezes entre a liderança e o colaborador e entre a equipe de trabalho. Então, às vezes entra a porta dentro do consultório ou da emergência ou lá no raio-x uma pessoa que não seguiu as regras. E a forma com que eu vou conduzir isso é diferente. Mas o que você está querendo dizer com isso? Eu quero dizer que lá onde eu estou atendendo na clínica, aquelas recepcionistas, elas têm um treinamento que não sou eu diretamente que dou para elas. Então, pode ser, claro, aos poucos, nessa rotina de trabalho, eu vou orientando o que me agrada mais e o que me cuida mais a todos nós, né, do que no meu consultório, que eu estabeleço as regras diretas com a minha secretária e combino com ela eu quero que quando o paciente me ligue, tu não vai passar a ligação para mim, tu vai ver, eu estou no meio de uma consulta, tu vais pegar o recado e assim que possível eu vou responder. E às vezes lá na clínica não, tu tá no meio do atendimento, o telefone toca na tua sala porque a recepcionista quer falar contigo ou porque um paciente ligou. Quer dizer, essas regras nem sempre são aquelas que seriam as mais adequadas. Então, o nível de estresse é diferente. A forma com que esses fatores chegam são diferentes, né? São pequenos detalhes. E o estresse, o que significa? Ele vem de esticar, de deformar
né? De deixar tenso. Então, essa palavra vem de uma situação que vai aos poucos, gradativamente, aumentando o nível de tensão. Então, o estresse, ele é natural, ele é uma coisa normal no nosso dia a dia e ele pode ser até saudável. Opa, estresse pode ser saudável? Estresse pode ser saudável. Às vezes, diante de uma situação de estresse, a gente, que seja mínimo, a gente reage de uma forma positiva e sai de uma situação de desconforto. Por exemplo, eu tenho ali uma situação de crise financeira no país que a gente está vivendo, e aí eu vou, em vez de ter uma atividade profissional, eu vou ter 2 atividades profissionais, porque é melhor eu trabalhar mais, para mim, essa decisão é individual, mas é melhor eu trabalhar mais e cobrir as minhas contas, e isso a gente vê muito nos técnicos de radiologia, que fazem 6 horas numa empresa e 6 horas na outra, do que eu trabalhar só 6 horas e não dar conta dos meus custos, das minhas necessidades. Então eu aumento o meu fator de estresse, mas ele não me atinge porque eu tenho uma compensação em relação a isso. Então ele foi motivador para eu sair de uma situação financeira que estava me gerando um estresse maior do que aquele de trabalhar mais horas do dia. Isso é um exemplo para vocês entenderem que o estresse ele pode ser uma coisa positiva, né? E vocês vão ver também que cada pessoa ela pode reagir de uma forma diferente aos fatores estressores. Então, ele é o que nos permite uma proteção através de processos rápidos e automáticos. Por exemplo, se nós aqui tivermos uma informação agora de que está pegando fogo ali no banheiro, nós vamos ter todo um desencadeamento de estresse no nosso organismo, de alerta, e que este alerta é importante para que eu saia daqui e preserve a minha vida. Então, ele muitas vezes ele nos alerta para uma situação de perigo. Se eu estou num local extremamente alto e eu sinto que a cobertura ou a janela que eu estou indo, ela é menor, não tem um guarda-corpo alto e eu fico ali me sentindo numa situação vulnerável, eu vou ter uma descarga de estresse que vai me fazer com que eu recue e não tenha um desleixo ou um desfecho pior para essa situação de estresse que foi vivida. Então o estresse ele nos alerta, a situação de alerta do nosso corpo muitas vezes é para nosso benefício. Exemplo aí que todo mundo conhece, vem vindo o leão, o que eu vou fazer? Eu vou ficar olhando para o leão? Não, a primeira reação é sair correndo ou procurar um lugar mais alto possível, tá? Então mantém os nossos níveis de atenção e de energia e permite que a gente ultrapasse os nossos limites diários. Bom, eu tenho aqui uma situação de fogo, de incêndio, onde talvez muitos aqui não estão preparados para subir e descer 5 andares, mas se for preciso a gente vai descer e subir 5 andares, mesmo que a gente normalmente não faça isso, mas porque o corpo vai nos alertar, porque se eu não fizer isso, eu vou perder a minha vida. Então é mais fácil o corpo se preparar para que a gente tenha essa resposta, tá? Uma resposta de alerta. Eu gosto de dar esse exemplo, que é um exemplo assim de extremo estresse numa atividade de esporte, por exemplo. Então assim, eu me lembro muito bem desse jogo, que foi em 2012, né? Brasil e Rússia, Londres, e a gente tinha ali o primeiro set 24-26, segundo set 25-22, o Brasil estava ganhando de 2, aí o Brasil perdeu o terceiro set, o Brasil perdeu o quarto set e o Brasil foi para o quinto set. E no quinto set, ele teve que ter, essas meninas tiveram, se vocês puderem colocar aí no canal e assistir esse vídeo desse jogo, principalmente no quarto e no quinto set. No quinto set, então, foi fantástico o controle dessas meninas em relação ao estresse, a cada ponto que elas estavam à beira de perder o campeonato, né? E elas tiveram que ter um controle físico do seu corpo, porque eu tenho certeza que a adrenalina ali estava muito alta e que todos os fatores de alerta estavam tomando conta do corpo delas, mas elas tiveram uma capacidade mental tremenda de controlar isso e de poder superar e poder ter essa vitória. Então elas foram lá, Londres, foi um jogo extremamente estressante, a gente vê isso no comportamento das jogadoras dos dois lados e a gente vê a resposta desse esforço mental para o controle dessa situação.
Então, assim, elas foram medalha de ouro e foi um jogo que eu aconselho vocês a assistirem, porque foi fantástico. Quando a gente quer falar de estresse, é um bom exemplo de um fator estressor no esporte, que a gente pensa, esporte é para relaxar. No esporte, e que elas tiveram que ter um controle mental superior àquele falta de controle físico que elas estavam tendo naquele momento. E aí a gente pode, para gradativamente, lembrar de algumas situações, né, que são de estresse intenso. O vestibular aí, vocês não passaram por isso, os filhos de vocês devem estar passando, vão passar, ou já passaram, por uma situação onde eles têm que estudar, têm que abrir mão, têm que focar totalmente no estudo, e que gera um fator de estresse muito grande para um estudante. Uma crise conjugal, um divórcio, são outros fatores estressantes que acontecem na vida do ser humano. Uma doença grave, sua ou de um familiar próximo, da tua esposa, do teu esposo, um filho. São fatores de estresse grande, que fogem à rotina normal do dia a dia do ser humano e que nós precisamos ter formas de fugir desses gatilhos. Guerras. Então, imaginem vocês onde estão. Aviões passando sobre vocês, sobre o local que vocês estão e descarregando bombas o tempo inteiro. Prédios destruídos, falta de alimentação, falta de iluminação, falta de energia elétrica para manter os alimentos numa situação confortável e protetora para a gente poder se alimentar, falta de atendimento médico, falta de medicamento. Então, é falta de tudo nessas situações e o estresse, ele é intenso para quem passa, como cidadão civil, e para quem atua também, como esses profissionais do Exército, da Aeronáutica, da Marinha. Mas o que é importante a gente saber? A partir de determinado ponto, o estresse deixa de ser benéfico e passa a prejudicar a nossa saúde, a afetar o nosso humor, a nossa produtividade, as nossas relações pessoais e a nossa qualidade de vida. Então, o estresse ele tem as causas diversas, que podem ser, por exemplo, as condições de trabalho. Num profissional, vamos pensar nos profissionais da saúde. Quando vocês estiverem aí, pensem no seu ambiente de trabalho, na sua atividade. A resposta, dependendo do indivíduo, essa resposta vai ser uma ou outra, e dependendo da circunstância, ela pode ser maior ou menor. E a vulnerabilidade, diferença entre grupos, os efeitos psicológicos derivados do desequilíbrio entre os gêneros também. Nós sabemos, e não é nenhuma novidade, nem pode ser nenhuma forma de preconceito, que nós, mulheres, temos uma alteração hormonal mensal e que os dias não são iguais para nós, né? E que conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai lidando melhor com isso na vida, né? E em alguns momentos a gente pode ter uma descompensação desses hormônios, que é lá pré-menopausa, menopausa, e isso vem de uma forma muito intensa, alterando o sono, alterando o humor, alterando as relações interpessoais ou até de ambiente de trabalho. Então essa é uma diferença que a gente não pode dizer que não somos diferentes, nós temos essa diferença biológica e que nos causa um estresse diferente para determinada situação. Aquele copo em cima da pia num dia de vulnerabilidade hormonal, sujo para eu chegar em casa e lavar, pode ter uma intensidade grande de desafeto nas relações de dentro de uma casa, por exemplo. Então nós temos 3 fases no estresse, quando ele passa a ser, deixa de ser uma coisa, porque a gente não pode dizer, o estresse é sempre ruim. Não, o estresse também é a nossa defesa, a gente viu isso, ele pode ser positivo. Mas o estresse, quando ele começa a ser ao mais do que a gente pode suportar, ou além dos nossos limites, ele passa por algumas fases. A fase de alarme, que é uma ativação simpática de medula, da glândula suprarrenal. Uma fase de resistência, bom, eu tenho me mantido nesse estresse. Uma coisa é eu ter uma fase de alarme de uma situação que a gente falou aqui do incêndio ou do leão. Outra coisa é eu me manter numa situação de estresse por mais tempo e eu tenho uma ativação de córtex e de suprarrenal constante, onde eu vou ter alterações de exaustão, né, com todo o sistema nervoso vegetativo e de medula de glândula suprarrenal vão chegar numa fase de esgotamento.
porque eu me mantenho naquela fase de estressor constante. Então, nós temos duas respostas, nós temos o distress e o eustress. O distress é uma resposta mal adaptativa, desgastante. Eu não soube lidar direito com aquela situação de estresse, ela foi tão intensa que eu tive consequências potencialmente negativas para a minha saúde. Então, assim, eu posso ter minha pressão elevada, eu posso ter a minha dor de estômago e criar uma gastrite, eu posso ter perda de cabelo, eu posso ter alterações de pele, eu posso estar mais vulnerável com baixa da minha imunidade. São as alterações negativas biológicas que começam a aparecer. E eu posso ter uma resposta adaptativa e dinamizadora que vai ter uma oportunidade de desenvolvimento pessoal. Talvez ali a gente possa lembrar daquelas jogadoras de futebol, que elas tiveram uma intensidade grande, mas que elas tiveram uma forma de manejo, de adaptação, porque com certeza não foi a primeira vez que elas passaram por isso, elas já passaram mais de uma vez por isso, em outras elas não reagiram muito bem e ali depois elas tiveram sucesso. Então, no indivíduo, a gente vai encontrar vários fatores estressores. Pense lá no profissional de saúde, aquilo que a gente estava falando. Está ali na SAMU, chega para uma emergência para fazer um atendimento, ou ele está na emergência e ele, nosso país, a gente sabe, nem sempre tem todas as condições para o nosso atendimento que a gente gostaria. E eu tenho que lidar ali com um recém-nascido prematuro, ou que esteja prestes a nascer prematuro, num hospital lá no interior, onde eu não tenho nem UTI neonatal, e não tenho uma UTI para essa mãe, até muitas vezes especializada numa gestante de alto risco. Então, nós temos então uma síndrome geral de adaptação frente a esse estresse, e aí nós temos uma boa adaptação ou uma má adaptação, né, a isso. Então, a consequência do desequilíbrio entre as exigências do trabalho e as capacidades do trabalhador, um padrão de reação a diversos, uma habilidade de agir no estresse no local de trabalho, por fazer a diferença entre o êxito e o insucesso. Um exemplo bem típico disso é um caixa executivo de banco, que agora nem é tanto, porque nós temos o autoatendimento e temos o banco no nosso celular. Mas, se a gente for ver alguns anos atrás, como era o caixa executivo de um banco? Aquela fila enorme, e nós tínhamos 3 ou 4 caixas no banco e uma fila para atendimento. E se a gente para observar esses profissionais lá, no ambiente de trabalho deles, a gente vê que um vai lidar com aquela fila de um modo muito tranquilo. Ele vai atender um, vai dar toda a atenção para essa pessoa vai sair, ele vai atender o outro de uma forma muito tranquila. E aí a gente vê o mesmo tipo de atividade, de trabalho, o trabalho acontecendo e a reação individual de cada um. Tem gente que ao ver a fila, aumenta a sua ansiedade, aumenta o seu nível de estresse, a sua descarga de adrenalina vem e ele tem mais contratura muscular e ele tem suor e ele tem desconforto e ele tem azia e ele tem uma série de coisas porque ele não consegue ver uma fila e atender um de cada vez de uma forma habitual. Para ele é um fator gerador de estresse. E para outro pode não ser. Isso era muito comum a gente ver nos bancos, né? Quando tinha isso já é uma situação que a gente não vê quase. O jogador de futebol e as especialidades nas suas diferentes profissões. A gente vê jogadores de futebol que estão, ou de vôlei, como a gente viu ali, num alto nível de estresse, numa situação de campeonato, e que alguns conseguem lidar bem com isso e outros não conseguem, ou extravasam para agressão física ou verbal, ou vão além das suas condições físicas e se machucam. Então, o estresse, ele gera uma resposta. E esta resposta a gente pode tentar padronizar o máximo no treinamento comportamental, mas a gente não pode chegar no ponto de transformar todos numa reação de resposta igual, porque as pessoas são diferentes. Então, assim, nesses estudos, em alguns estudos em trabalhadores, a gente viu que trabalhadores com elevada tensão no trabalho, eles têm um risco maior, 2 vezes maior, superior de mortalidade cardiovascular em relação aos seus colegas com menor nível de exigência. Se eu tenho uma exigência maior do meu trabalho quanto à minha tarefa, a minha exigência individual ela é maior, e aí nós estamos falando de profissionais de saúde, onde eu tenho que
É um risco, não. A gente falou do biológico, do químico, do físico, e a gente está falando agora do risco do estresse, que é o comportamental. Então, assim, eu tenho também uma forma de lidar com o meu problema de estresse. Eu tenho 80 pacientes para atender hoje, eu tenho 10 pacientes internados que eu tenho que ver, e algumas pessoas eu vou olhar vou dar toda a atenção, vou relaxar com essa pessoa, vou conversar, vou brincar, vou olhar o outro, e outras não conseguem fazer isso, elas vão atender lá no quarto, quinto, ela já está irritada, sobrecarregada, de mau humor, com a resposta mais rápida, mais curta, ela não quer, né, muda a sua atenção. Então, essa resposta ela é individual. Mulheres expostas a um nível médio ou elevado de agentes estressantes e que apresentam determinados traços de personalidade em alguns trabalhos, referiram mais sintomas do que aquelas que não apresentavam o mesmo traço de personalidade. Então, assim, se eu tenho uma personalidade mais ansiosa, eu não consigo lidar com uma fila. Eu quero me livrar daqueles atendimentos. E aí, a mesma coisa, eu tenho uma sala de recepção cheia e eu tenho um comportamento mais ansioso, eu quero atender rapidamente todos para que eu possa, então, me livrar daquele fator estressor. E outra pessoa não. Outra pessoa vai atender vai conversar, vai falar sobre até as situações do dia a dia, vai atender o outro e consegue relaxar também no seu ambiente de trabalho. Mesmo que tenha um fator estressor, ele consegue executar a sua tarefa sem deixar aquilo invadir, entrar dentro do seu comportamento no exercício da sua tarefa. Então, o trabalho em turnos, isso já está comprovado, aí vocês já devem ter ouvido falar, mesmo não sendo profissionais médicos do trabalho, ou que trabalhem com isso, os estresses relacionados com o trabalho por turnos, a sobrecarga mental e a falta de tempo para a executação da tarefa e a perturbação do sono. Então, a pessoa que trabalha à noite, o único fator que eu digo que é bom é o trânsito na madrugada, que diminui. Mas o restante, ele tem que dormir num horário que tem mais barulho, que é durante o dia. Ele tem que ir no banco ou fazer as suas atividades de supermercado e etc., e convívio familiar, durante o dia, ou quando ele pode. Perde as festas de família muitas vezes, perde o convívio social. Então ele muda a sua rotina e isso começa, fora todas as alterações que vocês sabem orgânicas, do meu metabolismo, do meu cortisol, que é maior em determinado horário, do que na madrugada. Então, na madrugada, o corpo foi feito para dormir. E aí a gente tem que mudar essa rotina e o nosso corpo não vai reagir da mesma forma. Então, a gente vai ter mais pressão alta para quem tem trabalho noturno, a gente vai ter mais gastrite, a gente vai ter mais ansiedade, mais depressão nesses trabalhadores que mudam o turno do ciclo vital normal do ser humano, né? Então, temos sintomas de excitabilidade, nervosismo, irritação, ímpetos de raiva, e o aumento do tônus muscular, que é aquilo que a gente deu o exemplo ali da pessoa que fica tão tensa que ela se contrai, músculos do pescoço, do ombro, tem dor de cabeça, tem alteração do sono, tem fadiga. Justamente porque esses sintomas de estresse, tem perda de cabelo, a unha fica fraca, a pele altera, né? Alterações dos riscos ocupacionais dos profissionais de saúde em relação ao estresse, é o que a gente está falando. Então, sintomas de aumento da atividade, do sistema nervoso, tenho dor no peito, tenho palpitação, sensação que o coração dispara. E aí, sintomas psíquicos, então ansiedade, depressão, angústia, não consigo dormir direito, meu sono já não está bom. Sinais de circuito, então, de sobrecarga, né? Dor no estômago, gastrite, azia, refluxo. E o que não é a solução nessas situações de alto estresse que nós, profissionais de saúde, vivemos hoje? Considerar isso como uma panaceia, isso é normal. Nós não temos problema. Se a gente achasse que nós não temos problema, a gente não faz nada para mudar. Uma alienação, não, a mente não tá estressante, mas eu tô aguentando, tá estressante, mas eu dou conta, tá estressante, mas eu sou forte, eu reajo em relação a isso. Então, um comportamento irresponsável em relação aos fatores estressores. Então, quanto mais a gente se autoconhecer, para saber que a gente está chegando além do nosso limite e que a gente tem que tomar uma atitude. Então, assim, os 4 pilares para o controle do estresse é o controle cognitivo, que é eu me saber que eu estou além do meu limite, né? É ter umas técnicas de distensionamento, bom, o que eu consigo relaxar
Eu consigo relaxar quando eu faço uma atividade física, que eu consegui colocar 3 vezes por semana na minha diária. Eu consigo relaxar se eu cozinho para minha família de noite quando eu chego, porque eu gosto de cozinhar, ou porque eu recebo amigos e eu tenho essa atividade de lazer eventual e isso me faz relaxar. Eu não posso abrir mão dessas coisas, de fatores de escape e de retirada de estresse do nosso dia a dia. Eu tenho uma atitude mental diferente, né? Quer dizer, se eu tenho no exemplo assim, eu tenho 3 trabalhos diferentes, com estresse diferentes, eu tenho 2 hospitais que eu atendo e mais meu consultório, ou eu tenho 2 clínicas de radiologia que eu atendo e mais eu faço lá brigadeiro em casa para vender de noite, faço trufa. Saio de saída de um e a chegada no outro é um exercício mental, uma atitude mental de que enquanto eu estou saindo aquelas situações que eu vivenciei lá, elas têm que ser esquecidas, deletadas, esquecidas entre aspas, deletadas, e eu agora não estou mais lá, e eu estou aqui. E os problemas de lá ficam lá, e esse é um exercício que, por termos muitas atividades hoje no dia a dia das pessoas, porque elas não têm um emprego só, é importante fazer. Quer dizer, eu estou no caminho, na transição, e eu tenho que saber deixar essas coisas lá e me transportar para um outro lugar e passar a viver isso aqui. Esse é um exercício que nem todos conseguem, mas é um treinamento, tá? E uma postura de refração, quer dizer, eu me deparo com aquela situação intensa de estresse, sei lá, numa emergência, num atendimento de um politraumatizado, e eu consigo manter uma certa distância para que eu possa não deixar determinadas situações me invadirem ao ponto de prejudicar o meu equilíbrio emocional. Tá? Então, as exigências dos fatores externos e a estrutura psíquica interna nossa tem que ter um equilíbrio. Essa relação tem que ser de 1. Eu tenho que ter um equilíbrio. A exigência externa e a minha estrutura interna. Então, assim, eu tenho o que seria o ótimo, o ajuste ótimo na curva de desempenho. Eu ficar no 1. O que é o 1? Ideias claras, uma motivação ótima, uma resposta correta, e ter fatores de desestressar com uma atividade física, ou cozinhar, ou relacionamento de receber pessoas e visitar pessoas. Aí cada um ou ler um livro, ou ler os livros digitais também hoje, não só os livros físicos, né? Mas se eu fico numa parte mais negativa e deixo esse estresse tomar conta, ali do lado esquerdo, a gente percebe uma fadiga psíquica, um estresse. Se eu consigo aqui. Um estresse de monotonia, um embotamento, crise emocional, e aí então, porque eu estou muito cansado, sobrecarregado, eu me fecho dentro do meu local de trabalho, eu me fecho dentro do meu ambiente familiar, eu não quero mais sair, eu não quero participar de uma rotina, né? Ou eu estou numa estafa tão grande, numa sobrecarga tão grande, de uma fadiga psíquica, que eu fico mais até hiperativo e com dificuldade, então, de sono, de dormir, de relaxar. Eu vou para as férias, mas eu não consigo ter férias. Eu penso o tempo inteiro no trabalho, eu converso o tempo inteiro sobre trabalho, eu fico nas minhas redes sociais com os meus amigos de trabalho, quer dizer, eu não consigo, eu fico lá hiperativo, né? Então, nós temos o modelo básico da origem de estresse, é a vulnerabilidade individual, o contexto que a gente está vivendo, né, aquela situação, e os agentes estressores. E a gente está ali no meio, nesse equilíbrio, né? Então, assim, o que é importante? Trace a sua vida para uma espécie de plano de voo, de tal forma que a relação entre a exigência psíquica e a sua estrutura psicológica, e cada um sabe aonde que o cinto aperta, né? Onde é que o calo também aperta lá no calcanhar, a hora que a gente tem que dizer chega, não dá mais, né? Então, entre o que eu tenho de demanda e o que eu suporto, eu tenho que me autoconhecer ao ponto de saber que não, chega, aqui não vou mais assumir mais uma situação. E a gente deve ter um princípio do controle cognitivo, conhecer bem o problema, adquirir controle sobre o mesmo, reduzir as exigências. A gente vê isso nas gurias de jogo de vôlei ali, naquele jogo que vocês vão ver, é o treinamento cognitivo ao ponto do esforço físico do estresse
não ter sido maior do que o controle cognitivo que elas estavam tendo naquele momento e psíquico. Então, e que tipo de pessoa tem mais propensão para desenvolver, então, o estresse? Nós temos os mais propensos e os menos propensos. Assim, o mais propenso, ele assume responsabilidade bem acima do seu limite técnico, limite físico, psicológico, de tempo, financeiro, ele assume, ele ultrapassa os seus limites, né? E o menor, menos propenso, ele conhece os seus limites, ele sabe dizer não, né? Ele sabe dizer não em alguma determinadas situações. Então, assim, o tipo A, que é esse, então vamos dar um exemplo, vamos colocar como tipo A, é aquele da impetuosidade, movimento constante, impaciência, dificuldade de ouvir, né? Fazer e pensar duas coisas ao mesmo tempo, cada vez mais tempo, mais coisas para fazer e menos tempo, se sente culpado quando se estressa, tem uma alta competitividade consigo próprio em primeiro lugar e com os outros, né? Ele se preocupa com o ter, ele tem tique nervoso, né? E os mais propensos, então, têm uma responsabilidade acima do limite, tenso, inseguro, instável emocionalmente, uma resistência sistemática a mudanças, né? Ele tem uma capacidade de manter a autoridade sobre a própria vida, não enfrenta esses conflitos. Os menos propensos conhecem e respeitam seus limites, são mais fleumáticos, mais calmos, confiantes, mais seguros, emocionalmente mais estáveis, aceitam naturalmente as mudanças, têm uma preservação da autoridade sobre a vida própria, conseguem dizer não, né? E enfrentam os conflitos, não fogem deles. Então, ele para de correr contra o relógio, ele controla a sua impetuosidade verbal, ele não leva tudo a ferro e fogo e vai levando tudo uma questão de vida ou morte, ele não faz, tudo é uma questão de vida ou morte, né? E eu costumo dizer assim, que é uma frase bem conhecida aí de alguns de vocês, às vezes é melhor a gente ser feliz ou ter razão. Então, isso mostra muito a nossa competitividade, né? Eu preciso numa discussão ou numa situação de trabalho ter razão sempre, ou principalmente lá numa relação familiar, eu tenho que ter razão sempre, ou eu posso abrir mão e ser feliz? E deixa o outro ter razão às vezes também, relaxar em algumas situações para que a gente possa ter mais alívio desses fatores de estresse, né? Então, um controle, o seu senso de permanência de tempo, o senso de ampla responsabilidade sobre tudo, investimento na imagem, no autocuidado, na sua inteligência emocional. Administrando melhor o tempo, definindo prioridade. Então, como que a gente quer, como gerenciar esses riscos, principalmente a gente está falando de riscos de estresse, riscos emocionais, que são o dia a dia e o dia a dia dos profissionais de saúde. Então, administre melhor o seu tempo, defina as suas prioridades, né? Vai trabalhando pouco a pouco, né? Assimilando o conceito de qualidade necessária, utilizando o princípio, né, do queijo suíço, quer dizer, eu vou aos poucos, não preciso ter uma situação sempre igual e compacta, né? Então eu tenho que ter alguns espaços, como no queijo suíço, para extravasar esse estresse. Então o modelo do queijo suíço é eu poder ter espaços de retirada desse estresse, tá? Ter uma prática de reuniões eficaz, uma pauta, um horário, reuniões curtas, né? Hoje em dia a gente vê isso muito comum, né? Muito rápido, a internet está muito rápida, as mensagens são muito rápidas e não precisa se gastar muito tempo, então tem que ser mais objetivo, tá? E a gente pode identificar quando o estresse não é controlado, doenças que podem se manifestar. Então, transtorno de estresse pós-traumático é um. Mas ele é mais comum em situações bem graves de eventos estressantes, traumáticos e catastróficos, intensos, ao medo intenso, uma impotência, um horror. Ele é mais comum lá na guerra, Mas e no incêndio dentro de um hospital? Dentro de uma clínica? Ou no vazamento de produto químico dentro de uma área onde se manipula produtos químicos? São fatores estressores que comprometem ao risco de morte, né? E que pode levar a um estressor de tensão de estresse pós-traumático, né? O início das manifestações ocorre entre 3 semanas e 6 meses do ocorrido e cursa de uma revivência de eventos traumáticos, de uma ideação triste, mórbida, com traços obsessivos, que tem flashbacks, pesadelos, sonhos recorrentes com aquela situação que foi de alta intensidade de estresse, né? Então, nós temos também o burnout, que
foi tentado associar, não sei se vocês ouviram, mas foi naquele aviador que provocou a morte, que cometeu suicídio e acabou provocando a morte de vários passageiros, como se aquilo fosse um burnout, né? Eu acredito pessoalmente que não. O burnout é um transtorno grave de tensão emocional crônica relacionado ao trabalho, que o estresse chega a um limite tão grande que leva o organismo a um esgotamento por exaustão tão grande que há uma falta de energia. O burnout a gente costuma relacionar com uma uva passa. Ele foi tão sugado das suas energias e das suas forças com os fatores de estressor e a forma como ele não soube lidar com isso, individual, que ele virou uma uva passa, quer dizer, ele ficou sem energia, sem força. Então eu acho pouco provável que uma pessoa com burnout tenha uma força de dirigir um avião e ainda causar sua queda. Ele é mais provável que ele fique no seu quarto quieto e falte ao trabalho e não vá trabalhar do que ele tenha energia para fazer esse tipo de coisa, né? Ele torna-se improdutivo, irresponsável, indiferente, desatencioso, frio, tem um embotamento, ele fica pobre nos seus vínculos afetivos e laborais. Então ele tende a acontecer mais em profissionais que são mais idealistas, que são mais exigentes, mais perfeccionistas, né? E como administrar o estresse? A gente concluindo aqui já este aprendizado nosso sobre riscos ocupacionais em profissionais de saúde. Como é que a gente vai gerenciar? A gente tem que identificar o estresse, redefinir, né? Modificar o que está prejudicando. A gente tem que fazer novos caminhos mentais, muitas vezes, para sair daquela situação de estresse. Então a gente identificou que está no limite e a gente vai ter que tomar alguma atitude. Bom, o que vai ser a atitude? Eu vou criar algumas atividades de lazer, eu vou aumentar o lazer e o descanso, vou diminuir a intensidade do fator estressor. Eu tenho que chegar naquele ponto de equilíbrio. Tenho que definir as minhas prioridades. Bom, nesse momento eu não posso diminuir muito o meu trabalho, porque eu preciso financeiramente desse dinheiro, mas então eu posso, em algum momento, colocar uma atividade física ou alguma atividade de lazer e não ficar no embotamento, porque se eu não tiver já, eu vou acabar ficando no embotamento e na reclusão pelo estresse e pelo que ele vai me causar, né? Eu tenho que organizar o meu dia, e aí uma sugestão para dias atuais é: não fiquem no Face toda hora, te coloquem alguns assim, primeira hora do dia, depois no meio da manhã, no final do dia, no almoço, alguns horários onde eu vou abrir, e não o tempo inteiro eu abrindo e fechando meu Face ou meu Instagram, né? A mesma coisa com os e-mails, quem recebe 100 e-mails, 60 e-mails, bom, eu vou ter um horário no início da manhã onde eu abro minha caixa de e-mails, eu recebo sim eles no telefone hoje em dia, eu espio, mas eu não vou cuidar disso agora. Se é uma urgência, eu respondo daqui, ou telefono, mas se não é uma urgência, eu abro essa caixa de e-mails 3 vezes ao meu dia, no máximo, e não fico constantemente clicando no botãozinho de enviar e receber, e ali criando mais informação e mais tensão. Tá? Aprenda a dizer não. Às vezes a gente tem que dizer, não dá, não consigo colocar isso no meu dia, não vai dar. Eu tenho já... se vocês colocarem uma atividade física, coloquem essa atividade física como uma atividade de vocês. É um compromisso de vocês da agenda. É uma coisa que é para vocês. Então, se alguém liga para ti e diz assim, olha, eu tenho um plantão para te fazer, mas o plantão começa às 5 da tarde. Olha, eu já tenho compromisso nesse horário, eu posso a partir das 8 ou a partir das 7, mas às 5 eu não consigo. Não precisa dizer que tu vai lá fazer o teu basquete, o teu vôlei, a tua natação, o teu futebol ou a tua academia. Tu tem um compromisso. Esse compromisso é contigo e ele deve ser respeitado, né? Então, tu tem que respeitar e dizer não para coisas que vão interferir no teu lazer. Não se preocupe com o que não pode alterar. Então, assim, se tu não tem como alterar determinadas... na organização do trabalho, ele é realizado daquela forma naquele local onde eu trabalho. Eu tentei, de algumas formas, minimizar esse risco, modificar a tarefa, modificar a forma como a recepcionista me passa, falar para ela que eu não posso, prefiro que ela não me ligue na hora do meio da minha consulta, que isso me estressa, isso me incomoda. Se eu não tenho como mudar isso, a pessoa continua fazendo isso, bom, eu tenho como não me preocupar com o que eu não posso alterar. O telefone pode tocar, bota ele no silencioso ali, ele vai ficar tocando,
e no momento que tu puder, tu vai retornar a ligação para aquela pessoa. Então, não necessariamente tu tem que parar o que tu está fazendo e invadir, te permitir a invadir o teu espaço da forma com que tu não gosta. Acho que tu tens que te preocupar menos com aquilo que tu não pode alterar e mudar a forma. Se estão te ligando e tu não queres, bota no silencioso e retorna quando tu puder. Né? Crie um bom ambiente de trabalho, aprenda a relaxar. Às vezes eu escuto assim, ó, lá o trabalho onde eu tenho, e aí tô falando com o médico do trabalho, não gosto, eu me sinto mal, é muito estresse, é muita correria, é muito isso, muito aquilo. Mas eu pergunto, mas e o que a gente pode fazer lá para melhorar? Bom, quem sabe se eu, em vez de fazer cafezinho, o pessoal fica só tomando cafezinho, bom, vou fazer hoje levar uma coisa diferente, vou fazer um suco de limão, morango e manjericão com gelo. E vamos tomar lá no momento 5 minutos conversando, em vez de tomar cafezinho, nós vamos tomar isso. Ou nós vamos colocar aqui no ambiente de trabalho, em vez da gente ter só cadeiras e mesas, vamos botar uns puffs aqui, de repente eu posso me sentar de uma forma mais confortável e ficar aqui. Eu tenho que transformar aquele ambiente, que é extremamente estressante, em algo que me seja mais agradável. E aí cada um sabe o que é mais agradável para si e que eu posso modificar, que eu posso alterar. Aprender a relaxar, mesmo nos ambientes de trabalho. Isso é uma coisa que a gente pode brincar, conversar e produzir. Não tem por que ficar o tempo inteiro tenso. Tenha uma vida social, transforme a forma de encarar a sua vida. Não existe receita para combater estresse, né? Existem formas de evitar que ele cresça. O estresse é uma coisa que é natural da vida do ser humano, ele pode ser positivo, ele não pode ultrapassar os limites. Então, quando ele começa a crescer, a gente tem que identificar e existem formas de que eu posso evitar que ele cresça. Mas eu não tenho como combatê-lo, porque ele faz parte da vida, tá? Existem formas de lidar. Então, nos momentos de maior pressão, não deixe o descontrole vencer. Respire fundo, pondere e procure fazer de uma forma mais relaxada aquilo que muitas vezes a gente coloca um excesso de carga de cobrança que é nossa para aquela tarefa e que não precisa ser colocada, ela pode ser realizada de uma forma mais tranquila. Então quero agradecer a vocês que ficaram comigo aqui neste momento ainda ouvindo, para a gente poder falar um pouquinho sobre riscos ocupacionais e profissionais de saúde. A gente passou pelos riscos ergonômicos, os químicos, os físicos, os riscos de acidente e falamos dos riscos psíquicos que são importantes no dia a dia, não só na nossa vida profissional de saúde, mas também fora na nossa vida familiar, nas nossas relações sociais. Tá? Acompanhem o Verbo Med nas próximas atividades, fiquem conosco, nós teremos várias atividades ainda nesse mês do médico, né, com atividades para todos os profissionais de saúde, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, ok? Um abraço a todos.